Boa tarde, gente. Bom, obrigado por terem vindo fazer esse grande sacrifício aí de matar trabalho na sexta-feira para vir tomar uma cerveja com a gente aqui. Bom, hoje é o Demo Day da 34ª turma do Levagon. Aliás, antes de se apresentar, né, vou me apresentar. Eu sou o Fernando, um dos sócios do Levagon. Aqui tá. Eu sou o Mathieu, também um sócio, e tem um terceiro sócio que está ainda em Paris, chama Pedro. Somos três nessa aventura do Levagon Brasil. Isso aí. E, bom, o Mathieu, além de sócio, ele foi aluno também. Então, vocês vão ver aqui, ele vai apresentar o projeto dele, não é irmão gêmeo, não é outra pessoa parecida, é ele mesmo, entendeu? Então, não se confunda aí, pode parecer confuso aí para algumas pessoas. Bom, hoje a gente está muito feliz, que é a primeira turma do Vagon no Brasil, né? Então, essa aventura, essa loucura que a gente inventou de fazer, de trazer essa escola incrível para o Brasil. Então, a nossa primeira turma é a 34ª turma no mundo. Então, com essa galera que está formando aqui hoje, né, são mais de 680 alunos que já passaram pela escola, né, em 14 cidades diferentes. E a gente está muito feliz também, porque hoje, exatamente hoje, tem 7 Demo Days acontecendo simultaneamente, né, 7 Demo Days do Vagon. Se vocês entrarem aí no YouTube, vocês podem ainda pegar o finalzinho do Demo Day em Paris, que está sendo transmitido ao vivo. Então, hoje, Paris, Lille, Bordeaux, Beirute, Copenhague, Amsterdã e São Paulo. Acho que é isso, acho que não esqueci nenhuma. Bruxelas, não? Bruxelas também, 7. E são 152 alunos nessa levada aí, quer dizer, deixa a gente muito feliz, né? Bom, vou falar um pouquinho, você quer falar como funciona, você que viveu a experiência? Sim, não. O Levagon foi pensado por 3 fundadores lá na França como uma resposta. São os 3 que fundaram, 2 dos fundadores são engenheiros e tinham um monte de amigos querendo levar ideias que eles tinham de startup lá para o ar sem ter a mínima noção de por onde começar. Então nasceu essa ideia de mostrar, de criar uma escola que obviamente não é 4 anos de faculdade, é um negócio curto, imersivo, intensivo, para trazer essas habilidades técnicas para a pessoa que está cheia de ideia, mas nem sabe por onde começar. E assim nasceu o Levagon, com essa missão de formar a pessoa nas técnicas de desenvolvimento web e com uma ideia, justamente, com o objetivo de ser capaz de criar aqueles tipos de ideias que vocês vão ver hoje no Demo Day. Não é um curso tipo só Ruby, ou só SQL, ou só front-end. É um pouco de cada, porque quando você cria uma plataforma igual às que vocês vão ver hoje, você precisa entender, além de um pouco de cada coisa, como todas as coisas interagem entre elas. Então, eu acho que dessa forma, e também do fato de ser presencial, imersivo e intensivo, explica essa inovação e explica o sucesso do formato do Bootcamp no mundo, e a gente acha que o Levagon é um dos melhores representantes disso. Exatamente. E falando em Bootcamp, né, para quem não conhece o conceito, não sabe como funciona, então, o Bootcamp é um super intensivo, né? Vem da inspiração, né? Em português a gente fala campo base. Quem fez exército aí conhece essa expressão, né? O cara entra no exército, ele tem que passar por esse campo base, que é quando ele deixa de ser uma pessoa, um civil, para virar um militar. E aqui é a mesma coisa. O cara deixou a vida civil dele para adquirir aí esse mindset, esse skill, essa forma de pensar, essa forma de enxergar o mundo de desenvolvedor, né? Então, esse é o maior benefício que o Vagon te dá. Então, é um super intensivo. São 9 semanas. Né, todo dia mesmo, de manhã até de noite, feriado, está todo mundo lá, de segunda a sexta, 9 semanas direto. Isso aqui é uma imagem real do pessoal trabalhando ali, um aluno no vagão. Isso é o dia a dia do aluno no vagão. Então o cara chega lá de manhã, o Diego trabalhando ali. O cara chega lá de manhã, ele vai assistir 1h30 de aula, 2 horas, depois ele vai ficar o resto do dia fazendo exercício, depois de noite tem mais uma aulinha, então isso é a vida do Vagon. Depois de 2 meses, a pessoa vai sair de lá fazendo esses produtos incríveis que vocês vão ver aqui agora. Né? Então são 45 dias, incluindo feriado, mais de 360 horas codando. Isso é uma coisa importante, é que o dia é composto de aulas e de exercícios, desafio e projetos. Na verdade, você passa 80% do seu tempo fazendo. Então, isso também é bem, acho que incomum, infelizmente, no sistema universitário ou tradicional. Eu estou falando, acho que tanto na França do que no Brasil, onde você não vive a escola toda escutando alguém te dando aula. Você tem uma aula que te dá ferramentas e depois, se você não escutou, o problema é seu, porque você vai ter que entender para realizar os projetos durante das 10h30 da manhã até as 6.
Então, isso é muito importante, porque é só fazendo que você aprende e a gente te obriga a fazer. Então, 80% desses 360 horas de aula são exercícios práticos. E esses exercícios estão na plataforma nossa, proprietária, que a gente desenvolveu, né? Então, tem mais de 300 exercícios ali. Né? Então, o aluno chega, ele vai trabalhar de forma autônoma, você vai terminando exercício, a gente vai tacando mais exercício nele. E somando todos os alunos, eles fizeram, quem é desenvolvedor vai entender isso. Quem não entender, por favor, eu convido a fazer o vagão para entender o que está acontecendo, mas sim, essa turma junta, todos os alunos, eles fizeram 1.548 commits no GitHub. Eu entrei pessoalmente na conta de cada um e contei. Então, assim, quem está usando essa camisa vermelha aqui hoje merece esses aplausos aí. E aí, depois de fazer isso tudo, depois de passar por tudo isso, aí acontece a mágica. Né? As pessoas saem do vagão sendo capazes. O nosso prof de B fala que nada é magique, porque ele fala um pouco francês. Nada é magique. Mas não. Tem mágica sim. Tem mágica sim. Né? Como o pessoal faz? Né? Como que essa mágica acontece? Nas 2 últimas semanas, a gente, né, os alunos eles trabalham, eles se organizam em grupos, né, em torno das melhores ideias. Então, todo mundo, né, a gente é cheio de ideias, somos pessoas criativas, a gente chega lá, cada um com sua ideia, os alunos se organizam em torno das ideias mais interessantes, em grupos de 3 ou 4, e durante as 2 últimas semanas, eles vão criar esses produtos que vocês vão ver aqui. Então, né, a gente vai ver daqui a pouquinho, o que vocês têm que pensar quando estiverem vendo esses produtos aqui, é que são, na maioria dos casos, pessoas que até 2 meses atrás nunca tinham escrito uma linha de Ruby, uma linha de Rails, e agora estão sendo capazes de fazer esses produtos aqui. Fizeram esses produtos em 2 semanas, tá? Só em apenas 2 semanas. Menos. Exatamente, menos de 2 semanas. Vamos lá. Então vamos lá, né? A conversa é barata, show me the code. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Thiago. Eu, junto com o Adriano, o Davi e o Diego, viemos hoje aqui trazer para vocês o Numu, uma plataforma de marketplace que vai revolucionar a mídia out of home. Se eu perguntar para cada um de vocês, como eu faço para alugar um outdoor numa praia, 99% de vocês vão me dizer, olha, vai até a praia e pega os números que estão dispostos lá na placa. Isso é o comum hoje. Esse é o problema do Adriano. Ele é sócio do Bro, um aplicativo para surfistas. E agora, chegando o verão, eles decidiram que vão investir em outdoors na chegada da praia para pegar os surfistas que estão chegando nela. Porém, para eles é um trabalho, porque eles têm uma grande expressão nacional e queriam distribuir o máximo possível essas placas. Então, para eles, encontrarem uma placa com uma boa visualização, num ótimo lugar e de uma empresa confiável no Brasil inteiro, é quase que impossível. Ainda se eles fossem até alguma praia, pegar o telefone de 5 placas e fazer 5 orçamentos é algo também inviável para uma startup. Hoje, a gente vai conseguir fazer com que o Bro faça a contratação de 3 outdoors sem nenhum problema, usando a plataforma Numu. No Numu, o Adriano ele pode pesquisar por um ponto específico, por exemplo, Itajaí, que é uma cidade de praias. Mas, como eles querem alugar no Brasil inteiro, ele pode ir no mapa e ver tudo que a gente tem disponível por todo o país. No mapa, ele pode ver tanto outdoors quanto front lights, pesquisar por local, mas como a gente quer uma praia, o Adriano vai poder pesquisar, por exemplo, no norte do país, onde tem Porto de Galinha, que é uma praia bem famosa entre os surfistas. O mapa vai atualizando dinamicamente, conforme ele vai usando, e aqui em Porto de Galinhas a gente vê que tem 3 outdoors disponíveis. A gente consegue ver a foto, algumas medidas dele, também, por exemplo, o preço semanal. Se ele clicar na terceira placa, que é uma placa legal, numa localização boa, ele consegue, de início, já ver uma imagem do Street View e visualizar nas redondezas da placa que estava ali à mostra, se realmente era o lugar que ele queria. Como a gente já pode ver, tem coqueiro, tem a praia, então é exatamente o que ele estava procurando. Além disso, a gente sabe que nem sempre o Street View está atualizado. Então, o fornecedor, a administradora da placa, pode botar uma imagem para que a gente garanta que seja visto como é o outdoor que está disponibilizado no site. Também é possível, o Adriano pode ver algumas informações da empresa. Novamente, ele precisa saber se essa empresa é confiável, ele não conhece. Aqui a gente vê que a Bandeirantes, ela tem 9 painéis cadastrados no site, ela já concluiu 5 campanhas pelo site, e ela é membro desde 2 de setembro de 2016, que é hoje, mas a gente ignora essa parte.
Além disso, ela bota uma descrição para que os clientes também possam conhecer um pouco mais sobre isso. Bom, tudo isso é legal, só que o Adriano precisa saber se realmente é o que ele quer e se essa placa cabe a informação que ele quer. Para isso a gente tem as medidas, então o Adriano vê a largura e a altura total, isso inclui a haste, então saber se o outdoor está bem alto, se tem uma visibilidade boa, e a largura e a altura da arte em si, para ver o tamanho da plotagem que vai ser feita, né, na placa. Feito isso, está satisfeito, ele pode fazer uma compra, né, adicionando ao carrinho, colocando a data, por exemplo, da campanha que ele quer começar, ali em dezembro, no verão, e dizer que ele quer, por exemplo, 8 semanas disponíveis no site, no local, desculpem. Beleza, o valor já é mostrado no momento, ele pode adicionar esse produto ao carrinho. Adicionando ao carrinho, ele adiciona junto com outros 2 produtos que ele já estava navegando no site, já visualizou anteriormente. Isso mostra como ele pode, por exemplo, estar comprando, vamos ver, está comprando, por exemplo, contratando placas em todo o Brasil, numa só navegada. Por exemplo, aqui a gente tem uma placa em Itajaí, que foi reservada, na Praia Brava de Itajaí, que é uma praia também muito famosa dos surfistas, em Maceió, e a nossa última recém-adicionada na Praia de Porto de Galinhas. Ele pode atualizar as datas também, se ele quiser, remover algo que ele não esteja satisfeito, mas se ele estiver satisfeito, ele pode prosseguir para a confirmação do carrinho. Ok, novamente uma confirmação para verificar se é realmente isso que ele quer fazer o pedido, né, separado por empresas. E quando ele solicita o orçamento, é gerado 2 leads para as 2 empresas diferentes. Então, cada empresa, tanto a Eldorado Propaganda quanto a Bandeirantes Outdoors, vai receber um e-mail e uma notificação no painel para que entre em contato com o Adriano para finalizar o contato. Né? A nossa plataforma ela vai até esse momento. O Numu, comparado a outras plataformas, ele já é um grande avanço no mercado nacional. Como empresa, eu posso receber essa notificação, mas eu também posso estar criando novos painéis, administrando os meus painéis, como por exemplo, aqui a gente tem 3 painéis adicionados, eu posso, por exemplo, editar esse último, que é na plug, e supondo que ele está olhando para a casa errada, a plug do Brooklyn, se vocês não sabem, ela tem casas dos 2 lados, e eu quero que os clientes, na verdade, a placa que eu quero alugar é a que a gente fez o curso durante 2 meses, essa azulzinha, e eu quero botar um outdoor aqui na frente. Então a gente atualiza, e depois de atualizar, a gente já pode ver que diretamente já é refletido para o usuário final, para o cliente, né, tá na casa azul. A plataforma ela vai até aí, a gente tem a geração de leads, né, como modelo de negócio. Então cada lead gerado, a gente vai até o momento onde o cliente encontra o fornecedor. A partir daí a transação e a finalização da transação é toda por e-mail ou por um contato, né, de preferência do fornecedor. Porém, para evolução futura, a gente agora quer adicionar um marketplace completo, onde ele possa fazer toda a transação e toda a comunicação pela plataforma, adicionar algumas variáveis a mais, umas partes de filtragem no mapa para facilitar a pesquisa, e a gente também tem agora como próximo passo a necessidade de alimentar o nosso mapa. Então, o que a gente pede agora para vocês é, se vocês conhecerem alguma empresa de placas ou pessoas que queiram alugar placa, por favor, avisem que o Numu chegou. Muito obrigado. Nosso projeto chama Calendário, é Calendário sem A. E a ideia é a seguinte, a gente está num momento, obviamente, que está cada vez mais gente nesse planeta, cada vez menos espaço, cada vez mais gente morando em cidade. Então, a necessidade de se organizar bem, de maneira civil, para compartilhar espaço é importante. Quem já mora em condomínio e já ouviu falar de briga de condomínio para alugar salão de festa, já sabe do que estou falando. Então, o calendário é uma solução para justamente facilitar essa vida, porque até hoje o síndico ele ou recebe ligações que às vezes não atende, ou e-mail que ele perca, ou é um caderninho que ninguém sabe onde encontrar para reservar e dá maior confusão. Então vamos usar uma ferramenta moderna, online, que faça isso. Eu sou síndico do meu prédio e eu meu prédio chama Condomínio Quartier Latin, criei um espaço que chama Espaço Gourmet para o pessoal agora, a partir de agora, só reservar o Espaço Gourmet através da plataforma. Então, eu posso ver quem já reservou, porque eu já liberei alguns e-mails, é tudo privado, só quem eu dei acesso pode acessar essa página.
E posso botar lá em cima uma foto em um lugar para quem precisa entender melhor ou divulgar. Vamos agora convidar uma nova pessoa, que é o Roger, que acabou de entrar no condomínio, para ele poder também reservar o salão de festa, porque ele faz uma festa para a chegada dele. Então, o Roger tem esse e-mail, roger@roger.com. Eu vou adicionar na lista de quem pode fazer reserva, é autorizado a reservar meu lugar. E agora vamos se conectar como... não, na verdade está aqui, mas vai na esquina. Não, vai na esquina. Não, então você tem que abrir com... Vai se conectando, então. Perdemos... Desculpa aí. Então, o Roger, na verdade, ele recebe o e-mail, mas a gente não tem o e-mail roger@roger.com, então a gente não pode mostrar isso. E você vai ver que nas places dele, ele está liberado para acessar isso. Então, ele pode fazer reserva. Ele não é o lugar dele, porque ele vê meu nome como dono do lugar, mas ele pode fazer reserva. Então, ele vai tentar fazer uma reserva, dia 4, por exemplo, das 15 às 16, 1 hora de festa. O australiano faz festa. Não deu. Por que não deu? Porque já estava reservada. Nossa, como funciona bem. Não dá para reservar em cima de uma reserva. Então, vamos fazer uma reserva lendo o calendário que mostra quando pode. Roger, presta atenção. Dia 9, então. Dia 9 está livre. Você vê que na quarta-feira não dá para reservar nunca, porque é dia das crianças. O salão de festa é só para eles. Isso você pode parametrizar, vou mostrar depois. Pronto, deu certo. Aí sim. Agora, voltando no meu perfil de dono de síndico, eu achei que para Espaço Gourmet deu muito certo esse negócio, então vou criar a mesma coisa para tênis, porque também temos um tênis. Então, vamos criar uma place para mostrar como funciona. Então, é o tênis do condomínio. Tênis Condô. O endereço também tem um negócio Google Maps. Então, vamos chutar que é aqui, Rua Lisboa. Aí, posso adicionar uma descrição, tipo, o tênis legal, ou a chave do tênis está com o Rodrigo. E aí posso dar mais precisão. Isso eu roubei, da verdade, do Numu, só para indicar. Obrigado, gente, colaboração. E vou adicionar uma foto no meu condomínio. E vou tirar o Wednesday, porque também Wednesday é aula de tênis, então ninguém pode reservar. Não vou, por enquanto, botar e-mail nenhum, porque vou mostrar uma coisa para vocês, para liberar e convidar a gente. Então, vocês estão vendo meu tênis, que é um tênis modesto, de meu condomínio. A gente está sendo muito bem no Le Wagon. E aí, agora, o tênis ele tem um URL personalizado. Na verdade, como síndico não tem o e-mail de todo mundo no meu síndico, eu vou botar só no painel lá do elevador, tipo, querem reservar o tênis, a partir de agora, acessa calendário/tênis Condô. E aí, o pessoal vai acessar e, obviamente, vou ter que liberar um por um. Então, por exemplo, o Roger, opa, isso foi muito rápido. Ele clicou, requests an invitation para o tênis. E aí, se você volta no meu lugar, você vai ver o meu e-mail. Meu e-mail aqui, vamos ver todos os e-mails que eu recebo. Lá em cima, dá um refresh. Pronto, e-mail da Regina Falange, que trabalha para a gente. Já tem. E você vai ver, na verdade, tem 3 e-mails. Tem o e-mail que confirma que minha place foi criada. Pode mostrar, que está bonitinho. Parabéns, você criou uma place. E você tem um tênis muito lindo. Depois tem uma confirmação de um booking que ele fez, o primeiro que ele fez, Espaço Gourmet. E o último o Roger pediu acesso para o tênis condomínio. Então eu posso grant access, posso deixar ele acessar. E já vem com o e-mail preenchido, vou adicionar e-mail. Pronto. E agora, se você voltar do lado do Roger, vocês vão ver que agora, na Places dele, My Places, ele vai receber um e-mail avisando, mas a gente não mostrou o e-mail. E aí, agora aparece o tênis. É isso aí, gente. Obrigado. Calendário, sem o afinal para atrito. Agradeço. Boa tarde, gente. Meu nome é Carol.
O Client Premium ele é um projeto que foi feito por mim, pelo Elcio, que está ali, e pelo Lincoln, que está ali com o celular. Obrigada. Bom, o Client Premium ele vem com uma tecnologia de Big Data e Business Intelligence para pequenas e médias empresas. No caso que a gente tem aqui, eu vou tratar como se fosse minha empresa, mas se você tem um pequeno negócio ou tamanho médio, você, por obrigação fiscal, você gera a sua nota fiscal para cada cliente que faz uma compra na sua loja, no seu estabelecimento. O que é o nosso diferencial? A gente consegue extrair diversas informações dessa nota fiscal que a empresa simplesmente deixa passar. Então, a gente desafia as empresas a colocar os arquivos para poder ter uma dashboard dessa com diversas informações. Como, por exemplo, nessa minha empresa, eu tenho 3.000 vendas cadastradas, 481 clientes e um faturamento de 220 mil. Bom, como que isso funciona? A gente faz uma nova nota fiscal, a gente manda um zip e ele me dá várias informações assim, em questão de minutos. Então, você tem lá, você entra, você faz o upload dos seus arquivos e com um clique você já tem essas informações, que foi o que a gente fez. Então, você consegue ver um relatório de clientes, por exemplo. Com esse um clique, eu já consigo ver meus clientes por região, por exemplo. Aí eu tenho um mapa, e isso funciona super bem para uma ação de marketing, por conhecimento próprio. Assim, você consegue ver exatamente onde essa pessoa está. E tudo isso a gente puxa do CPF da pessoa. Então, na nota fiscal, ela tem o CPF, a gente extrai desse arquivo o CPF, busca com uma API e a gente consegue ver o local que essa pessoa mora. E da nota fiscal, claro, a gente puxa as vendas, quantas vezes essa pessoa vai. E aqui nós temos os top 10, conseguimos ver que essa pessoa, o João Batista, ele fez 9 compras, gastou já R$ 932, um gasto médio de R$ 100. Os últimos 3 itens dele, no caso, é a refeição, porque estamos tratando de um restaurante. Consigo puxar também lá, sei lá, o telefone, a rua exata, o CPF. Ele é um cliente VIP, porque ele é o que mais comprou. Bom, consigo ver na categoria como que são os meus clientes. Então, aqui eu tenho esse maior aqui, são os regulares, os que vão 1 a 2 vezes por semana. O azul é o Gold, que não faz parte do VIP, o VIP é os 10% e 30% seria o Gold. E além dessas ferramentas que a empresa vai ter rapidamente, ela consegue ver também as vendas, como foi as vendas dela. Então, ela vê as vendas da última semana, se ela logar, sei lá, daqui 3 semanas, venda da última semana, vendas do mês, qual que é o dia que ela mais vende. Ela consegue ver também as vendas do último semestre e diversas ferramentas que a gente ainda está implementando, mas foi isso que a gente fez em 1 semana e meia. Nós temos os arquivos, todos os arquivos que ele envia em zip, né? E ele pode enviar uma nova nota fiscal. Vou enviar um zip, sei lá, da última semana. E, bom, ele vai ser processado. O que isso acontece? Aqui nessa tela, o que acontece? A gente pega o zip, a gente extrai o zip e a gente percorre por cada arquivo, puxa as informações, manda para o banco de dados e isso se transforma em gráficos, se transforma em diversas coisas. E, assim, se ele voltar para a dashboard dele, se a internet ajudar... As vendas automaticamente são atualizadas, o faturamento, os clientes, é tudo real time. Assim. Então, hoje mesmo, se você tem uma empresa, você consegue entrar aí e você consegue saber quem são os seus clientes com um clique. Muito obrigada. Obrigado. Impressionante, hein? Agora eu vou chamar a produção para mudar o palco. E vou chamar também uma pessoa que vocês não viram hoje, que é o Mathieu.
Mathieu, tudo bem? Então, deixa eu me apresentar. Então, antes de chamar o Edson e explicar um pouco quem é, eu queria aproveitar só esse momento para agradecer com todo o meu coração nossos profs fantásticos, GB, Roberta, Alda, Ricardo. Eles estão aqui. Tipo, nossa proposta do Le Wagon depende altamente no compromisso e a qualidade, o profissionalismo dos profs e, obviamente, o talento e a competência deles. E a gente ficou com, tipo, realmente um time incrível, muito sortudo de ter vocês. Então, mais uma vez, parabéns. Então, agora vamos, antes de atacar a cerveja, vamos bater um papo com alguém que estou muito honrado de ele ter aceitado de participar hoje, que é o Edson. Por favor, Edson. Edson Ringonati. O Edson é fundador, partner do Astela Investimentos. Isso aí. Um dos VC mais ativos do Brasil. E, bom, eu acho que faz muito sentido ter vocês aqui, que a pegada do Wagon é muito, como você pode ver, é muito startup, empreendedorismo, tecnologia. Então, eu acho que foi uma ótima ocasião de poder conversar com você. Primeira pergunta, o que você achou? Eu achei animal. Fiquei realmente impressionado. Não estava esperando esse tipo de qualidade. Então, as 3 startups foi muito boa. Vai investir nas 3? Oi? Vai investir nas 3? Já estou escrevendo um cheque já. Eu te falei da comissão Le Wagon. Na verdade, eu falei para ninguém, não estou brincando. Então, conta um pouco da Astela. Quando que você criou, para quem não conhece? Faz Lógico. Bom, a Astela nasceu em 2008 de um sonho empreendedor meu e da Laura, que é minha sócia. Como todo empreendedor, a gente começa de uma maneira bem ingênua, achando que vai ser fácil captar dinheiro. A gente tentou captar um fundo entre 2008 e 2009, a gente não conseguiu chegar a lugar nenhum. E em 2010 a gente resolveu dobrar a aposta e fazer o que todo empreendedor faz, que é colocar o seu próprio dinheiro na reta. De 2010 até 2014 a gente investiu basicamente 5 milhões de reais em 11 empresas. Sorte de principiante, 4 dessas empresas deram muito certo, foram vendidas. Portal Educação e a Ciatec foram vendidos para o UOL, a Naveg foi vendida para o Buscapé e a Dualtec foi vendida para a Divio. 4 de 5? 4 de 11. Esse rastro é animal. É o mundo que a gente vive, que vocês vivem, também é um mundo bem difícil. E a partir daí a coisa começou a dar certo, a gente está indo agora para o nosso 3º fundo. Já foram 20 empresas investidas. E a pergunta que todo mundo faz, o que te seduz num projeto? Qual que você olha de primeira? O que faz que você consagra tempo, que é precioso, para ir na frente quando recebe uma oportunidade? Eu acho que talvez a maneira mais fácil de explicar o que um fundo procura é explicar aquilo que ele não procura, né? Então, quando a gente olha para as empresas de tecnologia, a gente consegue enxergar 4 grandes motivos que causam os projetos ou as empresas a não darem certo. A primeira coisa que dá muito errado são as pessoas. Muitas vezes o empreendedor tem uma boa ideia, mas ele não é a pessoa certa para implantar aquela ideia. Ou ele tem a ideia certa, mas ele não tem partners, cofundadores que possam ajudar ele no desenvolvimento do projeto. E quando ele tem as pessoas certas, talvez ele não divide a participação societária da maneira correta, e isso costuma dar muito problema. Então, 60% das empresas dão errado por algum desses 3 motivos. Então, acho que a primeira coisa que a gente procura entender é, esse empreendedor ele tem 10 mil horas de propriedade nesse assunto que ele quer empreender? Então, no caso aqui dos meninos que estavam fazendo um marketplace de outdoor, digital out of home, media out of home, quantos anos eles têm, né, desse tipo de atividade? Ou se não conhece a experiência, será que eles têm 10 mil horas de programação ou 10 mil horas de alguma coisa que é crítica para aquele negócio? Quem são as pessoas? Como que eles estão organizados? Tem experiência de trabalho em conjunto? Porque muitas vezes 3 amigos começam uma empresa, dividem 33, 33, 33, daqui a um ano um casa, não quer mais trabalhar, o outro se acha mais chefe do que os outros e acha que merecia mais participação. Então, esses são os primeiros elementos que a gente procura olhar numa empresa. A segunda coisa que para a gente é muito crítica é mercado, né? Ou seja, 40% das empresas dão errado porque tem uma ideia no mercado que não existe ou um mercado que é muito pequeno. Então, como é que a gente pode, de uma maneira rápida, entender se existe um mercado e o quão grande é esse mercado? E para a gente nada melhor do que o Product Market Fit, né? Que é vocês terem essa ideia, vocês botarem essa ideia para rodar e ir para a rua e tentar vender alguma coisa.
Quando você tem 10, 20, 30 clientes usando todo dia uma ferramenta, é uma prova, né, cabal de que existe um mercado que vale a pena você levar adiante. A terceira grande falha nas empresas é a falta de dinheiro, né? Então, muitas vezes os empreendedores eles não sabem estimar quanto de dinheiro e quanto tempo vai ser necessário para conseguir provar aquela ideia. E aí a gente tenta ajudar o empreendedor com isso. E a quarta grande falha no processo de criar empresas é a gente não saber construir uma empresa. Porque a gente começa uma empresa como vocês estão começando aqui hoje, como se fosse uma família. Aí daqui a alguns meses a gente vai virar uma tribo, aí depois daqui a alguns anos a gente vai virar uma vila, aí depois a gente vai virar uma cidade e por fim uma nação. Esse ciclo de crescimento organizacional é muito difícil, dá muito problema você começar com 3 amigos, depois você tem que contratar 10 pessoas, aí você não conhece mais ninguém, você viveu isso muito bem, né? Depois você tem 300 pessoas, então essas são as quebras que fazem as coisas darem errado. Então a gente procura pessoas que a gente acredita que vão ter capacidade de lidar com esse tipo de mudança a cada 2 anos. Entendi. Bom, e hoje você criou esse fundo no Brasil. Qual que é a sua opinião sobre o ecossistema? O que faz mais falta no ecossistema brasileiro? Pessoal com habilidades, dinheiro, mercado? O que você botaria mais foco para fazer crescer o bolo para todo mundo? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Um mercado que está amadurecendo, mas São Paulo já é o 12º ecossistema de empreendedorismo do mundo, sendo que os 6 primeiros são nos Estados Unidos, né? O Vale do Silício, Boston, Nova York, Chicago, LA, Boulder, aí vem Londres, Singapura, Sydney, Tel Aviv, Berlim, Paris, São Paulo. Paris, um lugar. Né? Quase pegou mal para mim. Então, para um empreendedor aqui em São Paulo, a chance dele conseguir ter as condições de crescer são quase as mesmas do que em Paris, né? Existe uma cadeia produtiva. Hoje em dia, eu brinco que existe mais anjo do que pecador. Então, é muita gente querendo investir na fase anjo. Alguns fundos seed, alguns fundos Series A e poucos Series B, né? Então, a cadeia existe, ela ainda precisa ser mais robusta. E eu acho que quanto mais projetos, mais gente estiver se preparando como vocês estão se preparando aqui para empreender, cada vez a gente vai ter coisas melhores. O que falta é essa mistura de pessoas com experiência de negócio e tecnologia para fazer as coisas acontecerem. Essa combinação que vocês estão criando aqui é o que falta hoje no mercado. A gente combinou, era a resposta já escrita. Que bom. E em termos de, você falou que tem muito anjo, mas talvez Série B, C, D é mais difícil. Você vê um envolvimento maior dos grandes bancos e fundos para justamente tentar fazer aqueles financiamentos de empresas que já saíram do risco, mas precisam virar líder global ou só regional, mas já região bem grande. Quem que financia essa parte? Será que, talvez são os LPs com quem você fala também? Será que essa parte é bem difícil ou está facilitando, está cada vez mais fácil? Eu acho que está melhorando. Eu acho que existe uma percepção cada vez maior de que esse mundo das startups de empreendedorismo de tecnologia ele é uma grande oportunidade, né? A gente vive nos últimos anos uma queda brusca do rendimento nas aplicações imobiliárias, nas aplicações de bolsa. E a gente já tem um track record já interessante de resultados de investimento nesse mundo que a gente vive. A grande dificuldade que a gente enfrenta no mercado hoje é a gente acompanhar a atração de empresas internacionais. A expectativa hoje é que da ideia até 2 milhões de dólares de faturamento demore mais ou menos uns 2 anos. Aí eu tenho que triple, double, double, double. Então eu tenho que construir uma empresa de 150, 160 milhões de dólares em 7 anos. Então, assim, é muito rápido, é muito intenso, isso requer uma capacidade de agregar talento humano muito impressionante. É muito mais do que só ter ideia, é muito mais só do que vender os primeiros clientes. E é isso que eu acho que o nosso ecossistema está aprendendo. Ainda são poucas empresas que conseguiram fazer o triple, double. Tem uma coisa que eu vejo, um paralelo que eu faço com a França, onde eu já trabalhei como VC, então eu me atrevo a fazer uma opinião minha, é que 10 anos atrás na França, o objetivo, o horizonte do empreendedor era fazer um líder francês e, se der certo, tentar fazer um outro segundo, terceiro, quarto país na Europa.
E o que eu vejo agora, hoje em dia, na França, é uns caras que não querem mais saber da França, eles criam, que nem os israelenses desde o início, porque o mercado dele não dava nem para começar. Eu vejo empreendedores que querem criar, tipo, líderes mundiais. A gente vê, tipo, Criteo, Algolia, não são um mercado gigantesco, mas Algolia, BlaBlaCar, Deezer, inclusive, que tem ambição quase que na raiz de, tipo, não, vamos expandir até ninguém nos impedir. E você vê isso no Brasil, porque até hoje eu vejo um pouco desse o que eu vinha, me lembra muito aquela mindset francês dos anos 2000, que tipo, não, se já fizer um bom sucesso nacional ou regional, tô bem. E aí fica uns líderes regionais que acabam sendo comidos porque deixou espaço para um líder geralmente americano ou europeu ocupar espaço. Você vê essa evolução para tipo, não é porque nasci no Brasil que eu não posso ser um novo Google, vamos dizer. Eu acho que tá melhorando. A gente ainda não tem ainda uma safra firme de empreendedores internacionais. A gente tem uma safra que ainda está no seed, pre-series A, de coisas que estão se estruturando para ser isso, e uma safra muito interessante de empreendedores que decidiram começar logo no Vale. Né? Então, essa é uma outra abordagem, até porque o processo de disseminação de go-to-market ele é mais fácil a partir da Europa, é mais fácil a partir dos Estados Unidos do que é do Brasil. E o problema do mindset não existe no Silicon Valley, porque no Silicon Valley se cria uma coisa, tem que ser mundial, não? Ninguém te fala dos Estados Unidos, então aí resolve. Exatamente. Então, se alguém tem perguntas, é agora, gente. Sobre as 10 mil horas que vocês requerem para investir numa startup, precisa ter essa experiência, quer dizer que dificilmente vocês vão investir com empreendedores muito novos. Ontem eu assisti um documentário justamente sobre empreendedorismo e o ambiente de startup na França, e estava surpreso, eu tenho 26 anos, estava falando de muitos empreendedores que montaram uma plataforma que fez sucesso aos 21, 22, 24 anos. E é difícil ter 10 mil horas de experiência nessa idade. É um bom ponto. Eu acho que tem talvez 3 ângulos para endereçar a tua provocação, que ela é super relevante. A primeira delas é que a mediana de idade de fundadores nos Estados Unidos de empresas de sucesso, que são empresas que fazem um IPO, é 32 anos de idade, a mediana. Né? Isso quer dizer que você tem muita gente começando aos 40 e muita gente começando nos 20. A grande proporção dos empreendedores de 20 anos são pessoas que já tinham 10 mil horas em alguma coisa. Né? Então, o Mark Zuckerberg, ele codava desde os 9. Né? Então, não é que ele tinha 10 mil horas de experiência em redes sociais, mas ele tinha 10 mil horas de uma experiência relevante para fazer aquele tipo de oportunidade acontecer. O que eu acho que isso tira é aquela noção de que 2, 3 pessoas que se formaram em administração vão ter uma ideia, vão montar uma empresa e vai dar certo. A não ser com muita sorte, que é possível também. Tem uma coisa, a pergunta chata para o VC aqui. Eu fui, e, obviamente, investi em coisas que deram certo e outras que não deram. E as coisas que não deram certo, na verdade, você consegue viver com elas. Porque, bom, geralmente você culpa o empreendedor, você fala qualquer desculpa. Mas a maior dificuldade é aquela oportunidade que você perdeu. Tipo, veio, para mim, no meu caso, eu falo abertamente, veio o cara do BlaBlaCar, eu adorei a empresa e não consegui convencer o meu time. Até hoje, tipo, eu tô com remorso. Você tem uma história dessa? De remorso? Lógico, a gente chama... Qual é o maior remorso? A gente chama isso de portfólio negativo, né? Negative portfólio. Para a gente aqui no Brasil, acho que a oportunidade que a gente mais se arrepende foi o Enjoei. O Enjoei a gente poderia ter investido como anjo, a gente teve a oportunidade de novo como Series A e a gente passou as 2 vezes. Dói. Eu sinto a dor, eu sinto. Eu posso... A gente vai fazer uma colatra anônima. Tipo, junto tomando cerveja. Gente, quem mais? Boa tarde. Meu nome é Gustavo Ribeiro. A gente montou uma startup de imprensa que chama Pro55.com, que é jornalismo sobre o Brasil para fora.
E eu queria saber, por exemplo, no ecossistema do jornalismo no Brasil está pipocando muitas startups, está ficando cada vez mais horizontalizado o ecossistema do jornalismo. Eu queria saber, assim, em termos de investimento, como é que você vê isso, se os fundos estão olhando para os veículos de imprensa, se há um interesse de investir nesse setor. Eu acho que assim que vale a pena separar essa oportunidade em duas. A primeira delas é te dizer que eu acho que a maior oportunidade no mundo digital chama-se conteúdo. Né? Então, se existe uma oportunidade de arbitragem, é a produção de conteúdo. Por quê? Porque conteúdo é o que atrai tráfego, conteúdo é o que te faz vender, conteúdo é o que faz te engajar com o teu cliente. Então, assim, eu acho que a grande oportunidade não enxergada pelos jornalistas no Brasil é liderarem a criação de uma empresa a partir do conteúdo. Né? O jornalista, ele nasce com aquela coisa que ele tem que vender a reportagem, que ele tem que vender a matéria. Quando o conteúdo faz parte de um processo de compra ou faz parte da criação de valor de um produto, ele é muito mais rico do que o valor, né, do jornalismo em si. Eu quero dizer com isso, um pedaço de conteúdo para uma empresa de software, eu vou falar aqui da Resultado Digitais, que é uma empresa do meu portfólio, que faz um software de automação de marketing. O ticket médio da Resultados Digitais é R$400 mês, lifetime value deles é 2 anos e meio, então um cliente deixa R$2.700 na sua vida para a empresa. O custo de aquisição desse cara é R$600. Basicamente, esse custo de aquisição é conteúdo. Eles produzem conteúdo, atraem tráfego e vendem o software. Né? Uma lauda criada por alguém na Resultados Digitais vale R$50. Quando que um jornalista vai conseguir escrever uma lauda de reportagem e vender e botar um anúncio e isso valer R$50? Nunca. Né? Então, a minha provocação quando eu sento, por exemplo, com o Gilberto Dimenstein, eu faço parte do conselho do Catraca Livre, é cada vez mais como que o jornalista ele inclui o conteúdo no comportamento humano, no comportamento de compra, no comportamento de vida, e não simplesmente como algo informativo. Então, assim, acho que essa é a grande oportunidade mal aproveitada. Dito isso, existe sim uma oportunidade de você criar coisas relacionadas a conteúdo, ao jornalismo, vide Vice Media, né, e esse tipo de coisa que eu acho que hoje em dia é muito relevante. O problema de fazer isso no Brasil é que o mercado publicitário inexiste. Né? Então, existem 3 destinos da verba publicitária no Brasil: Google, Facebook e Globo. O resto é resto. Então, assim, montar um negócio de conteúdo jornalístico para depender de publicidade, meu amigo, vai para fora. Oi, pode parecer uma pergunta meio boba, mas o que baliza o volume de investimento que você aplica numa startup ou numa empresa? Acho que não entendi a pergunta. O que baliza o volume que você vai colocar numa empresa, investir numa startup? Existe alguma... Existe. A gente já tem 30 anos de história. Recomendo vocês, é uma coisa legal de você disponibilizar para todo mundo, um estudo que chama Startup Genome, né, o genoma das startups, que é um estudo científico, estatístico, do que aconteceu com mais de 20 mil empresas nos últimos 15 anos nos Estados Unidos. E existe um padrão. Né? Criar uma empresa escalável é passar por pelo menos 5 estágios. E esses 5 estágios eles estão divididos entre da ideia até o que a gente chama de Product Market Fit, que é o momento do anjo. Né? Para esse momento, a mediana de necessidade de capital é $300 mil, R$1 milhão. Geralmente 2, 3 pessoas que precisam de 1 a 2 anos sobrevivendo com R$1 milhão ao longo desse período para tirar uma ideia da cabeça, botar para fazer e começar a vender alguma coisa. Quando isso já está rodando, a próxima estágio é o estágio do seed, né, que é geralmente $1 milhão, é a mediana de investimento nesse estágio. Aí você pega uma empresa que está começando a faturar ali seus 50, 70 mil reais mês e leva ela para faturar $1 milhão mês em 18, 24 meses. Aí vem o Series A, mais ou menos $5 milhões, 5 de dólar, 15 de reais. Você leva a empresa de $1 milhão para $3 milhões mês. Então, é assim que você vai fazendo o triple, double. Então, a gente tenta definir a necessidade de capital
por esses parâmetros, obviamente com as peculiaridades do tipo de negócio, o estágio, mas esse é o balizamento. Faz sentido? Lá no Brasil parece que tem um engajamento dos brasileiros globalmente no Facebook, no Medium, que é super forte, que acho que lá na França é muito menor, então as startups têm outros problemas para isso. Então, o que seria a parte mais difícil do mercado brasileiro, comparativamente? Eu acho que essa dinâmica do mercado publicitário, né? Então, quando você olha para os modelos de negócio das empresas que dão certo na Europa e nos Estados Unidos, você tem 4 tipos de empresas. Você tem as empresas de audiência, né? Deezer é uma, Google é outra, Facebook é outro. Você tem as empresas de transação de consumo, que são as empresas ou de e-commerce ou que vendem conteúdo para consumidores. As empresas de marketplace, né? Então Uber, Airbnb, esse tipo de coisa. E empresas de software para empresas, SaaS, Cloud, né? Do primeiro modelo de negócio, é um negócio majoritariamente americano, né? Então, um usuário do Facebook americano ele vale $7. Um usuário francês do Facebook vale $2,50. Um usuário brasileiro do Facebook vale $1 para o Facebook, né? Então, assim, fazer negócios que dependam de audiência é muito difícil, quase impossível fazer fora dos Estados Unidos por essa questão. Os outros 3 modelos de negócio funcionam muito bem em qualquer lugar do mundo, né? Criteo, para mim, é uma empresa de software as a service, né? Ela está no mercado publicitário, mas ela vende um software. Eu acho que assim, o único outro ângulo que você tem no mundo dessa coisa de transação, que acontece muito na Europa, é jogos, né, dos países nórdicos. A minha pergunta é sobre o mercado de games brasileiro. Você já teve algum contato como investidor com ele? A gente nunca investiu, mas é uma comunidade bastante ativa. Você tem 3 empresas que eu acho que deram muito certo. Uma delas recebeu o investimento da Bessemer, um pessoal daqui de São Paulo. E a gente teve aquela experiência latina, né, com... Como é que chamava? Que copiava o Farm, copiava a Fazendinha. Eu esqueci o nome. Copiava a Zynga. Mas nenhuma assim que conseguiu chegar numa prominência do mesmo porte das empresas europeias ou americanas. Mas é um ecossistema bem forte aqui no Brasil. Mas o problema de gaming é que é quase como você fazer um venture capital dentro de venture capital, né? Porque é isso aí. Risco ao quadrado. Risco ao quadrado. Talvez vou fazer a última pergunta, mas depois a gente tem cerveja, todo mundo pode, obviamente, falar com cada um. Hoje, se você pode só abrir sobre quais são os temas que você está começando a explorar e são os temas que, para você, representam alguma coisa interessante para o futuro. Quais são os temas de investimento que não vou falar moda, mas que você acha que realmente está evoluindo para uma coisa que vai dar certo? Tipo. Eu acho que software as a service é uma área onde o Brasil tem capacitações muito interessantes para se desenvolver globalmente, né? Então, a gente tem uma safra muito... Primeiro porque a gente tem uma safra muito boa de empreendedores. A gente tem umas 20, 30 empresas muito bem qualificadas e que se criaram nos moldes das empresas europeias e americanas, do ponto de vista de tração. Geralmente, software as a service é para descomplicar a vida. Como aqui é muito complicado... Sim. Mas a outra coisa interessante é que eu acho que o software brasileiro ele tem uma aderência muito grande com outros mercados emergentes. Então, assim, fazer uma linha de código aqui é parecida com a necessidade indiana, é parecida com a necessidade paquistanesa. Então, assim, eu espero que várias dessas empresas de SaaS e middle market vão conseguir expandir para mercados emergentes. A gente já está começando a ver isso. A gente teve uma safra ruim de e-commerce. Eu sou bastante esperançoso com uma safra nova que está nascendo aqui agora de consumo direto para o consumidor, né? Então, pessoas fabricando produtos e vendendo diretamente. O próprio produto. O próprio produto, a lá Dollar Shave Club.
né? O mercado brasileiro é muito fértil para esse tipo de coisa. E existe uma oportunidade gigantesca de desintermediação via marketplaces como esse que vocês mostraram aqui hoje. A gente aposta bastante nisso também. Legal, então. Pergunto, Diego. Eu tenho alguns amigos que são VC também, incluindo o Martin, né? Eu sempre tenho essa dúvida de... eles esperam, né, que os empreendedores tenham os 10 mil horas de experiência em algum ponto, né? E eu queria entender como, tipo, quando o cara está apresentando, eu imagino que é impossível você ter 10 mil horas em cada tipo de negócio que vai ser apresentado na sua frente. Então, como você consegue avaliar aquele negócio, aquela pessoa, a capacidade, sem essa experiência em cada, porque vai aparecer 1000 nichos na sua frente, né, para apresentar um negócio. É uma excelente pergunta. É o tipo de coisa que a gente tenta se aprofundar cada vez mais para ser mais assertivo na nossa avaliação. Primeiro, assim, não leve ao pé da letra a coisa das 10 mil horas, tá? É um guia, né? Até vocês não pedem relatórios. Não. Eu acho que quem popularizou isso foi o Tipping Point, né, do Malcolm Gladwell. Embora os cientistas que fizeram essa pesquisa, eles não gostaram muito do Malcolm Gladwell, porque todo mundo só ficou sabendo das 10 mil horas, e eles mostram que é de 5 a 20 mil horas, né? Então, depende muito do esporte, da prática. Mas o que a gente procura entender é, primeiro, o empreendedor conhece o problema? Não, ou seja, a ideia veio de um problema que o empreendedor conhece em primeira mão, ou ele sentou para ter ideia no boteco com alguns amigos e falou assim, poxa, acho que esse negócio de outdoor é legal, vamos fazer. Então, assim, essa é a primeira coisa. Segundo, é só você olhar o LinkedIn da pessoa, que você já tem mais ou menos uma ideia, né, do que essa pessoa passou na vida dela. A gente não procura por pedigree, né, ou seja, o lugar onde a pessoa estudou, o lugar onde a pessoa trabalhou, mas se a pessoa tem ali 4, 5 grandes experiências relevantes para aquele negócio, você sabe que isso é bacana. Se passou por Levagon também é bom. Se passou também é uma aprovação. Não, mas é sério, coloquem isso no LinkedIn de vocês. Faz diferença. A outra coisa é quem são as pessoas que esse empreendedor tem junto dele. Ou seja, se o cara não tem todas as especializações, mas ele é um bom empreendedor, ele vai tentar atrair gente que complemente. Esse é um segundo indicador. Terceiro, essas pessoas trabalharam junto, né? Ou é a primeira vez que elas estão trabalhando. Então, são esses indicadores que a gente busca, mas o principal que a gente busca é no ping-pong de troca. Não dá para avaliar alguém só num pitch, né? Então, assim, se a gente gosta de uma ideia, se a gente gosta de um empreendedor, a gente procura ter um diálogo, né? Olha, você já viu isso aqui? Tem empreendedor que não te responde nunca mais. Tem empreendedor que fala assim, poxa, achei animal e já mudei isso no meu negócio. Legal. E isso aqui, né? E aí você vai bater num ping-pong e a pessoa vai te conhecendo, você vai conhecendo a pessoa. No final das contas, o que a gente mais procura é velocidade de aprendizado, né? Porque como você tem que mudar muita coisa ao longo da vida de uma empresa, se o empreendedor não tiver aquela fome, aquela volúpia de aprender, não adianta nada, né? Então, esse para a gente é o elemento crítico. É a diferença de 5 mil para 20 mil horas necessárias. É isso aí. Verdade. Bom, gente, muito obrigado, Edson. Obrigado a vocês. Muito obrigado a todos. Edson, eu posso falar que você foi o padrinho da nossa primeira promoção? Então, beleza. Muito obrigado, gente. Parabéns a todos. E agora vamos beber uma cerveja e bater papo.